passamos por provações. Cada provação que nós passamos é uma oportunidade que Deus nos dá de crescer nele, de crescer em intimidade, de crescer em conhecimento do Senhor, da capacidade do cuidado de Deus por nós. Se a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto
meu amigo Kenneth, juntamente com sua família, sua esposa. Nós fizemos um convite para ele estar conosco aqui adorando a Deus e ele gentilmente aceitou. Nós estamos felizes por receber essa família aqui, esse casal aqui. Eu queria que você aplaudisse o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Gelson, mais uma vez, em nome de Jesus. Paz do Senhor, queridos. Boa noite. Vamos estar de pé, se você pode. Estar de pé. Deus abençoe a todos. Livro de Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler apenas alguns textos saltados assim por causa dos mandamentos. Eu só quero citar os 10 mandamentos, que é a base de todas as leis do mundo, né? 20, verso 3 vai dizer: não terás outros deuses diante de mim. O 4 vai dizer: não farás para ti imagem de escultura. O 7 vai dizer: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O 8, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O 12, honra teu pai e a tua mãe. O 13, não matarás. 14, não adulterarás. O 15, não furtarás. O 16, não dirás falso testemunho, ou não mentirás. E o 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, enfim. Esses são os 10 mandamentos. Que Deus em Cristo nos abençoe nesta noite, que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Podem se assentar. Pai, eu te agradeço por estar neste lugar de oração, de louvor, de adoração ao Senhor. E que nesta noite, mais uma vez, o teu Espírito possa falar através da tua palavra que é eterna, que é a verdade, ao coração dos teus filhos, trazendo resposta, direção, revelando o caminho, mostrando o bom caminho, iluminando a mente, trazendo luz para a glória do teu santo nome. Sejam os teus filhos nesta noite abençoados, e todos aqueles que ouviram estas palavras, que elas sejam dirigidas por teu Espírito, e todos quantos ouvirem sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. E você que concorda, diga amém. Deus abençoe. Queridos, então, ao ler esse texto em Êxodo 12, nós percebemos os mandamentos e que de fato é a base de toda a lei em todo lugar. E as leis foram nos dadas devido ao pecado. Antes da queda do homem, a lei de fato não existia, porque era natural ao homem cumprir e andar em santidade. Mas, a partir da queda, houve-se a necessidade de expor a lei, de maneira que o homem pudesse temer ao Senhor e entender que era pecador e que precisava ser perdoado, curado, liberto, salvo. Então nós temos aqui a lei, e quando nós olhamos para a lei, nós temos nela uma divisão que é muito clara entre os mandamentos que pertencem a Deus, ou vão discernir e nos trazer a compreensão de como agir para com Deus e para com o nosso próximo. Então os 4 primeiros mandamentos vão estar falando a respeito da nossa vida com Deus, de como andar com Deus. E os 6 últimos, como nós devemos andar e nos comportarmos com o nosso próximo. Então os 10 mandamentos eles vão se dividir, e Jesus vai falar sobre isso em Lucas, no capítulo 10. Se você tiver Bíblia e puder acompanhar, Lucas no capítulo 10, a partir do verso 25, há um autor da lei que vai estar questionando a Jesus, perguntando
o que devo fazer para lhe dar a vida eterna. E Jesus vai responder a ele de que forma ele lê, de que forma ele compreende a lei, os mandamentos. E ele vai resumir justamente dessa forma, versículo 27. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus também vai lhe responder dizendo: olha, respondestes bem, vai e faz isso, e você vai ter vida eterna, você vai viver. E ele, para tentar se justificar, ele vai perguntar: quem é o meu próximo? E eu quero que os irmãos percebam que o que Jesus vai dizer acerca do próximo é algo muito, eu diria, até sutil, particular assim, de interpretação, porque esse próximo, irmãos, ele vai estar socorrendo a um homem que não conhece, que não tem nada a ver com ele. E o interessante desse texto, deixa eu só ler para ficar melhor, a partir do verso 33, um samaritano que ia de viagem, ele viu aquele homem que havia sido assaltado, estava ferido, moveu-se em compaixão, e o texto vai dizer: aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhes azeite e vinho, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e ainda disse assim: cuida dele, e tudo que demais gastares, com ele te pagarei quando voltar. Então Jesus está aqui trazendo uma informação, uma revelação para nós do que é de fato o nosso próximo e como devemos tratá-lo. E é interessante esse texto porque este próximo, que é totalmente desconhecido do samaritano, é cuidado com todo amor, com todo carinho por esse samaritano, e ele não vai fazer nenhum questionamento, nenhuma pergunta. Ele não vai estar indagando tipo de que religião, de onde ele é, enfim, de que país, de que família. Ele só tem um alvo, e é nisso que está, eu creio que, a revelação mais precisa do amor. Ele só tem um alvo: é socorrer, é ajudar. Ele não faz mais nenhum questionamento. O texto aqui não explica, não dá a nós esse entendimento de que este samaritano chamado bom samaritano, o texto não traz essa explicação de que ele sabia se esse camarada era o mocinho ou o bandido. Então ele não faz pergunta nenhuma, ele não questiona, ele só socorre, ele só ajuda. E Jesus está dizendo: olha, faz assim, porque eles são o teu próximo. Há texto na Bíblia dizendo que nós devemos fazer bem a quem nos odeia, amar os nossos inimigos, e dessa forma lançaremos brasas sobre as suas cabeças, ou seja, faremos com que eles fiquem muito confusos, porque eles, todos os que fazem o mal esperam receber de volta o mal, e quando recebem de volta o bem, eles não sabem nem como reagir, porque quando recebem aquilo que Jesus falou: olha, se alguém bater na face, em uma face oferece a outra, enfim. Então, essa atitude, e Jesus está ensinando aqui sobre o amor, e eu quero caminhar, meus irmãos, porque amor tem a ver com deixar de fazer a nossa própria vontade, deixar de agir conforme os nossos desejos ou a nossa própria natureza carnal. Amor tem a ver com aquilo que de fato Jesus revela em sua palavra: é perdoar, é oferecer a outra face, é sacrificar-se. Então amor tem a ver com tudo isso, e por muitos não entenderem que amor não é sentimento, é uma decisão, é uma atitude. Esse bom samaritano, ele vai simplesmente tomar uma atitude de ajudar, de socorrer, mas veja, ele nem conhece. Geralmente se leva um tempo para que alguém goste de alguém, tenha algum sentimento por alguém, mas ele toma a decisão de ajudar, de socorrer.
Então, amar ao próximo, o amor ao próximo tem a ver com o que Jesus aqui está ensinando, e a mais particular do que eu posso descrever, mas que o Espírito Santo possa falar ao teu coração e que cada um de nós possa perceber, entender e praticar isso. Eu quero ainda seguir, porque dentro da Bíblia Sagrada há um personagem que me chamou muita atenção esses dias e sempre chama, né, conhecido de todos nós, que é José. E em Gênesis 39, José vai fazer algo interessante. E eu lembro esse texto, eu me lembrei de José, porque José vai estar diante de uma situação, no capítulo 39, de ser o mordomo da casa de seu senhor Potifar. E esse homem, ele vai fazer uma longa viagem, a mulher sabe disso, e ela tem uma certa paixão, um certo desejo por José, e ela vai tentá-lo. A partir do verso 7 vai dizer assim: depois destas coisas, a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que se passa na casa, e entregou nas minhas mãos tudo o que aqui existe. Ninguém há maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, posso cometer tão grande mal, tão grande pecado, e pecar contra o meu Deus? Então olha que José aqui, irmãos, ele vai agir de uma forma que me chama a atenção devido ao fato de que, se você prestar atenção no texto, José não está falando aqui: eu não te desejo, eu não te quero, você é horrível, você não me interessa. Ele não está falando nada acerca dele como homem, porque ele está combatendo a sua própria natureza carnal. Ele está em obediência à palavra, temendo a palavra, então ele não fala de si mesmo. Ele vai falar do temor que ele tem a Deus, e por ele respeitar, amar aquele que é o seu Senhor, ele evita entrar nessa condição de pecado. Então ele se lembra do seu Senhor e se lembra de Deus. José não coloca a sua vontade, seus desejos, ele coloca o seu Senhor e Deus acima de tudo. E o que nós percebemos é que José vai estar aqui praticando justamente este que é o resumo do mandamento: amando a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, porque se ele pratica isso, ele prejudicaria a própria mulher, a ele mesmo. A situação toda, com certeza, haveria um grande conflito no casamento dessa mulher. E José, então, ele vai agir dentro daquilo que é o mandamento do Senhor. Ele vai se sacrificar, ele vai deixar de agir por sua natureza carnal, para estar debaixo da obediência à palavra de Deus, ao mandamento do Senhor. Eu quero que você siga comigo, porque esse texto me leva lá a Cristo, né? Mas antes, porém, vamos rapidamente a Timóteo, capítulo 2 de Timóteo. Aliás, 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 11 a seguir diz assim: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também com ele viveremos. O que José está fazendo, pois, é justamente essa atitude de morrer para si e viver para Deus. Ele não está agindo conforme sua própria vontade e desejo, mas ele se submete a todo o mandamento, a toda a vontade de Deus. Ele diz: se perseverarmos com ele, reinaremos; se o negarmos, também ele nos negará. E aqui tem um texto muito particular que diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então o Senhor não pode negar. Ele é a verdade, ele é a justiça, ele é a santidade, ele é a pureza. E ele não pode negar a si mesmo. Isso é bom, é maravilhoso, mas também, para quem espera da parte de Deus alguma bajulação, alguma atitude
de aceitação ao que é errado, está totalmente enganado. Então ele não pode negar-se a si mesmo. Deus nunca vai se negar. Tanto é que para nos salvar, ele vai submeter a sua própria palavra para pagar o preço por todos nós, morrendo na cruz do Calvário, porque só há remissão de pecados com derramamento de sangue. Então ele se submete à sua palavra para não negar-se a si mesmo, porque ele é fiel e vai morrer por todos nós para nos dar o direito de vida eterna, o direito de salvação. Nós ministramos, eu creio que a semana passada, e se Deus não negou o seu Filho, é bom entendermos isso de diversas formas, porque a Bíblia vai explicar de uma forma, mas o Espírito Santo traz revelações extraordinárias. Se Deus não negou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, veja, Ele o entregou por todos nós, se submetendo à palavra dele para nos salvar. Mas se Ele não negou o próprio Filho para cumprir sua palavra, então pense com carinho que Ele não fará para cumprir toda a sua palavra, e não vai, nada vai cair por terra. E bem-aventurados são aqueles que obedecem, que tremem diante da palavra dele, porque haverá um dia de juízo, e aí daquele que não temer e tremer diante desta palavra. Então o mesmo Deus que trouxe os mandamentos e entregou a Moisés, é o mesmo Deus que nos aguarda numa logo eternidade, já está chegando, está muito perto, para também cumprir toda a sua palavra, e aí daqueles que não atentarem para isso. Eu quero que você perceba que Deus é fiel, não pode negar a si mesmo, porém Ele nos pede algo. Olha Lucas, irmãos, deixa eu só achar aqui. Olha Lucas, olha o que Jesus vai dizer. Enquanto Deus diz que Ele é fiel e não pode negar a si mesmo, para mim e para você diz o contrário. Verso 23 do capítulo 9 de Lucas: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Por quê? A nós é pedido negar-se a si mesmo, e Ele não pode se negar, porque Ele é pleno em perfeição, verdade, justiça, santidade. E todos nós, a Bíblia Sagrada diz lá em 1 João, se não me falha a memória, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Todos nós falhamos, pecamos e precisamos continuamente negar a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos que vão contra aquilo que é puro, santo e agradável ao Senhor. Então, enquanto Deus é aquele que não pode negar-se a si mesmo, porque Ele é plena e total verdade, nós precisamos então negar a nós mesmos. Quando você pega Mateus, e aí eu já estou partindo para o encerramento, Mateus, deixa eu só achar o texto aqui. Mateus 26 e o verso 38 a partir disso. Olha isso. Olha essa diferença, irmãos. José, ele vai negar a si mesmo, porque como um jovem, cheio de saúde e vida, certamente os hormônios estavam à flor da pele. E provavelmente a mulher de Potifar não era uma mulher feia, era muito bem cuidada. Ele vai dizer: eu não vou pecar contra o meu Senhor, contra o meu Deus, e foge daquela situação. Ele vai negar a si mesmo. Deus diz: eu não posso negar a mim mesmo. E aí você percebe como é interessante as revelações que a Bíblia Sagrada nos traz. Porque enquanto José foge e nega a si mesmo, fugindo dos seus próprios desejos, larga para trás a capa e foge,
o que nós vemos é Jesus Cristo agindo totalmente diferente. Olha isso, irmãos. Nós, em espírito, queremos andar. Paulo fala sobre isso. Ele diz: olha, eu tenho um combate dentro de mim, o que eu quero eu não consigo, o que eu não quero está diante de mim. Quem me livrará desse corpo de morte? Paulo vai falando sobre isso. E José, espiritualmente, ele anseia andar na presença do Senhor corretamente, e ele foge porque a carne pede outra coisa e ele nega. Aqui totalmente diferente. Olha o que acontece com Jesus Cristo. O texto vai começar dizendo no 38, que ele vai dizer a Pedro: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, e disse: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele segue. Voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e perguntou a Pedro: nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiem, orem, para que não entrem em tentação. Na verdade, olha o que ele vai dizer. Olha isso, preste atenção. É interessante, irmãos, a Bíblia Sagrada, que você dê atenção nisso. Ele vai dizer: olha, na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Preste atenção no que ele está dizendo. Ele está dizendo: olha, em espírito eu quero cumprir a vontade do meu Pai, mas a carne não deseja para cruz. Você entende o inverso? Enquanto José fugiu da situação, Jesus vai ter que encarar a situação. Ou seja, enquanto José foge porque a carne está querendo, Jesus vai ter que encarar porque a carne não está querendo. Você entende isso? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Você está doido, cara? Você pode adorar? O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas para se submeter a toda a vontade do Pai, a toda a obediência do Pai, Jesus Cristo vai até a morte, e morte de cruz. Ele vai fazer exatamente o que a carne não quer. Nenhum de nós quer dor, quer angústia, quer sofrimento. Mas Jesus, ele nos convida dizendo: você precisa negar a tudo que sua carne quer, que contradiz a palavra do Senhor, e se esforçar para se submeter à obediência da palavra de Deus. Se você não negar a você mesmo, não haverá comunhão entre você e Deus. Mas se você negar a você mesmo e buscar cumprir o que Deus diz, o Senhor vai se regozijar em você, se alegrar em você. A Bíblia Sagrada, eu não posso citar todos os textos em relação aos muitos pecados que a Bíblia revela, mas a Bíblia dá como base os 10 mandamentos, e ela continua mesmo dizendo: olha, se você não negar os seus desejos, se você não negar as suas vontades, e aí ele diz: estes não terão paz comigo. Adúlteros, homicidas, viciados, e tudo isso, irmãos, de certa forma a carne deseja. Quem já se entregou, eu lembro de um cidadão que ele bebia, e ele passou do outro lado da rua em um determinado bar. Quando ele sentiu o cheiro lá da cachaça, do álcool, alguma coisa assim, a água chega, corria na boca com vontade de ir lá, e ele forçava para não ir, porque o vício é terrível, né? O vício é terrível. Mas essa noite, Deus tem tudo para você: perdão, libertação, santificação. É só você de fato se entregar a Ele, crer nele. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo, aprendam de mim. E tudo que o Pai quer
é que nós tenhamos a vida eterna com Ele, ao lado dele, e será a coisa mais maravilhosa que alguém pode alcançar. Nada há de se comparar à vida eterna com Deus. Não há paz, não há alegria, não há plenitude maior do que estar na presença do Altíssimo. E Ele nos concedeu uma dádiva tão grande que João vai dizer logo na primeira, no Evangelho de João, capítulo 1, já vai dizer: olha, aquele que crê nele será feito filho de Deus. Crê na palavra, pratique a palavra, que o Espírito Santo possa lhe falar ao coração. E isso não é por força nem por violência, mas é pela ação poderosa do Espírito Santo, se você crê. Curva sua cabeça, deixa eu orar com você e por você. Pai, mais uma vez eu quero entrar diante da Tua presença. Eu quero interceder, suplicar diante do Senhor, por Tua graça e por Tua misericórdia. Porque há muitos que não têm tido condição ou força ou capacidade de rejeitar o mal, como fez José. Bem-aventurado são os homens como José, como Daniel, como Abel, homens que permaneceram fiéis diante da Tua presença em tudo. Mas o Senhor que tudo vê e tudo contempla, sabe o que vai pelo coração, pela mente, sabe os vícios, sabe o que é aparência, sabe o que é a verdade em cada um de nós. Por isso eu clamo por misericórdia para que o Teu Espírito, ó Pai, possa agir de forma profunda em cada coração, em cada mente. Que toda raiz que tem brotado e tem dado até mesmo fruto da carne, fruto para o pecado, seja queimado, seja destruído desde a raiz esta árvore, este mal, em cada vida, em cada família, em cada um de nós. A Tua palavra declara que quando Isaías esteve diante do trono da glória do Senhor, foi tirado uma brasa com uma tenaz do altar e queimou seus lábios para que fosse purificado. A Tua palavra declara que o Senhor nos batizaria com o Espírito Santo com fogo. A Tua palavra declara que o Espírito Santo desceu como um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa e foram vistas línguas repartidas como que de fogo sobre a cabeça de todos que ali estavam. Que este mesmo fogo venha queimar, meu Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que nos afasta de Ti. Eu clamo por misericórdia. Ah, Senhor, quanta paz no coração daqueles que andam na Tua presença, quanta alegria há, meu Pai, quanto gozo, que plenitude daqueles que obedecem a Tua palavra e vivem na comunhão do Teu Espírito. Que vida abundante, Senhor. Muitos não a conhecem e por isso acreditam que seus vícios, seus pecados são as melhores coisas que encontraram. Não conhecem os caminhos do Senhor. Mas que nessa noite o Teu Espírito possa trazer graça, luz, entendimento, ação poderosa, de tal maneira que vidas sejam transformadas, corações sejam transformados. Abraça cada um dos Teus filhos nesta noite. Eu ergo as minhas mãos em nome do Senhor Jesus para abençoar, Pai, cada família, cada lar, cada vida que está presente, aqueles que ouvem esta mensagem. Que a bênção do Senhor seja sobre todos. Que o Teu Espírito possa comunicar essas verdades eternas no coração de cada um, de maneira que permaneçam firmes
até o dia da tua volta. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, entregamos tudo nas tuas mãos e pedimos as tuas misericórdias com o perdão dos nossos pecados e vários erros. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Amém. Podemos estar de pé, vamos estar encerrando. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que você tenha paz no teu coração, comunhão firme e verdadeira com Deus. Que toda hipocrisia, todo engano, toda mentira caia por terra. Faz isso com as suas mãos. Que essa semana seja uma semana de bênção, uma semana de vitórias. Que a poderosa mão do Senhor te cubra, te proteja, te guarde, te livre de todo mal. Que no teu lar se perceba paz, se perceba o gozo da presença santa do Espírito de Deus. Que os teus caminhos sejam guardados pelos anjos do Senhor. Que estejam com você e com os teus por onde você for. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda o nome dele mais uma vez. Deus abençoe e para encerrar em nome de Jesus. Pode aplaudir forte, aplaudir para ele.